tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h03, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora, vai ao número do WhatsApp 973350038, de novo 973350038 e nas redes sociais. Não se esqueça, marque a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí das suas interações. Minha gente, hoje é terça-feira e o programa sempre dedicado neste dia para falar dos assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos aqui escalar o nosso time para essa conversa de hoje. Cláudio Vitorino de Aguiar, dirigente nacional do Partido Cidadania. O Cláudio Vitorino é assessor da senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado pela presença. Você está em Brasília agora, né? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui pela sua presença. Também conosco o Antônio Carlos Banha Joaquim, presidente do MDB de Santos, diretor da Fundação Ulisses Guimarães. Banha, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos amigos do Gente que Fala, aos nossos companheiros de bancada hoje. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar do programa. Muito obrigado aqui pela sua presença. Você está em Santos agora, né? Em Santos. Muito bem. Também com a gente, Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde aos meus colegas de bancada, que, aliás, estou meio assustado aqui. Vou ficar quietinho, vou aprender muito, porque esses caras aqui conhecem bastante. Hoje eu que vou aproveitar. Muito obrigado pelo convite. Né? Você e eu. E Fabiano Caldeira, publicitário Fabiano Caldeira, especialista em marketing político e posicionamento de marca, também com a gente. Está em Santos, né, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meus amigos. Rapaz, eu estou a caminho de São Paulo. Agora, até peço desculpa por eu ter que fazer do carro aqui, mas o trânsito está meio difícil, tenho que fazer por aqui mesmo. E eu estou que nem você e o Tony. Hoje, com a presença do Cláudio e do Banha, a gente vai mais ouvir aqui, viu? Eu e Tony, eu acho que seremos seus assessores, viu, Mauro? Para entrevistar esses dois aí, porque vai ser política e comunicação de altíssima qualidade. E para quem está acompanhando a gente pelas imagens das redes sociais, você está no carro, no estacionamento, e ali é a Serra do Mar, é isso? Você está a caminho de São Paulo, que eu vejo atrás de você? Exatamente, a Grande Muralha. Muito bem. Então vamos lá, aproveitando aqui essa bela imagem aí atrás. Legal. Vamos ao nosso primeiro assunto. O cenário político brasileiro tem se movimentado tanto que seu panorama atual traz mais perguntas do que respostas, além das certezas de que pode seguir mudando diariamente conforme o desenrolar dos fatos. As razões são múltiplas, vale destacar algumas aqui. O recrudescimento da pandemia, com recorde de mortos, infectados e falta de leitos em UTIs, o aumento no desemprego e na inflação, sobretudo na cesta básica e nos combustíveis, e o retorno de Lula como possível candidato em 2022. Tony Mastaler, quando a gente está diante de um assunto, seja ele qual for, e a gente tem mais perguntas do que respostas, e aqui a gente está falando do cenário político, e a política rege tudo aqui na nossa vida, quando a gente tem mais perguntas do que respostas, a gente recorre primeiro às pesquisas para tentar dirimir as dúvidas? Olha, com certeza, Mauro. O primeiro caminho para poder se observar claramente um panorama é que todo profissional envolvido largue o seu achismo e vá buscar uma boa pesquisa para entender o que está acontecendo puramente na cabeça do eleitor, na cabeça do povo, né? Porque hoje em dia alguns canais de comunicação estão um pouco contaminados com algumas ideologias, e isso é um pouco complicado quando você tem que tratar um trabalho profissional. Então, a melhor coisa é o cara pegar um instituto de pesquisas bom, seguir aquilo, fazer um bom trabalho e analisar muito esses dados que essa pesquisa vai trazer para ele. Por quê? O cenário é muito complexo.
estão imaginando e estão tentando simplificar. É uma bobagem isso, porque o cenário é muito complexo. Muitas variáveis ainda podem entrar em jogo e serem significativas para a mudança dos rumos desse jogo. Banha, você como um dirigente de partido político, como é que é a vida aí diante de tantas perguntas para poucas respostas, para o planejamento das situações? É a pesquisa que vai ditar tudo, né? Com certeza, até porque nós estamos tratando no mundo de hoje praticamente com um inimigo invisível, mas letal, e, logicamente, a própria ciência aprendendo a lidar com isso. A gente tem visto desde o tratamento, as ações elas têm que ser integradas, a gente não tem visto isso, infelizmente, no nosso país. A União ela faz o seu papel em determinado momento, distribui para o Estado com o município, mas não se comunicam, não há um planejamento, não há logística, muitos, como você diz, não pesquisam o que é a realidade, o que nesse instante, o que pode, o que está acontecendo, o que aconteceu e o que há ainda de acontecer, e a gente aprende não só com os nossos erros, mas com os outros países, o que foi feito, a ciência, a tecnologia, tudo isso é meio de pesquisa, é meio do que foi feito. A gente sequer tem apontamentos, a gente vê aqui a locomotiva do Brasil, o estado de São Paulo, tomando iniciativas com, por exemplo, 200 bilhões de reais de gastos com Covid e auxílio emergencial, sequer tem um mapeamento perfeito, se fez testes preventivos, é tudo, desculpe o linguajar, mas é tudo feito em cima da perna, apagando incêndio, é o famoso bombeiro, está pegando ali, leva ali, não tem, abre leito, fecha leito, não fecha, presta conta. E uma coisa que é bem clara e ficou bem nítida, independente dos governos e da economia, que é de suma importância, o que será amanhã dos nossos prestadores de serviços, a gente tem visto já outros países adentrando o Brasil com produtos mais baratos e a gente passando dificuldade até porque a cadeia produtiva foi interrompida, ou seja, o círculo virtuoso do dinheiro ele já não se faz presente nas cidades. Então vem o desemprego, vem a miséria, vem a fome, vem a doença, vem o colapso hospitalar e para todo mundo assistindo. E não é esta a resposta nesse instante. A resposta é: nós temos dirigentes que foram eleitos pelo povo, seja ele o governador do estado, o presidente da República, os prefeitos das cidades. A gente vê todo mundo de home office, todo mundo trabalhando de uma maneira hoje nós fazemos um programa aqui via rede social e a população ela está perdida, ela está precisando seguir o líder, mas que líder ela vai seguir? Que maneira? Quais são as colocações? Isso é muito importante. E esse líder ele tem que se abalizar em cima de informações, o que a população precisa, o que ela sente, o que ela espera. E a pesquisa ela é de suma importância para qualquer governo. Cláudio, o Banha usou uma expressão agora aqui na fala dele, as coisas feitas em cima da perna. Ele foi até polido, né? A gente costuma dizer as coisas são feitas nas coxas mesmo, né? A gente vai sair melhor disso do que nós entramos, ou seja, parar de fazer as coisas nas coxas. A gente vai ter que tirar uma lição disso tudo. A dificuldade toda é que nós temos um presidente outsider, inepto, que nunca governou nada e que tem uma tradição política de se juntar ao extremo e de ter, nesse extremo, a polarização contínua para continuar vivendo. Então, desde o início, nós estamos enfrentando um problema imensamente importante, que é o caso da pandemia do coronavírus, que desde o início ele disse que não era importante, igual a Trump. Que isso era uma farsa, que era um vírus chinês, tererê, tarará. Hoje nós estamos com quase 340 mil mortos e com tendência de alta.
Ele desmanchou 3 ministérios da saúde. Esse é o 4º. Em menos de 2 anos, 4 ministros da saúde no meio de uma pandemia. Isso não é uma coisa que a gente possa dizer que é feito nas coxas. É porque ele não tinha nenhum projeto, não tem nenhuma capacidade de governar, não tem articulação com a sociedade, não tem articulação com o Congresso, não tem articulação com os governadores, não tem articulação com os prefeitos. E a única preocupação dele não é o bem-estar da sociedade brasileira, dos brasileiros, não é nada disso. A única preocupação dele é a sucessão em 22. Desde o início, ele não saiu do palanque. Não é à toa que ele fica toda quinta-feira fazendo live para o público dele, que o apoia, a extrema-direita, a TFP, essas coisas todas. E agora, querendo criar problemas com os governadores, incitando as polícias militares, como foi noticiado pelo Estado de São Paulo domingo. Algum problema com a sua conexão, Cláudio? Deixa eu seguir aqui com o Fabiano, a gente volta com você em seguida. Como foi noticiado pelo Estado de São Paulo domingo. Então, você vê que é um governo que não tem competência, não tem programa, não tem capacidade de articulação e que nega a pandemia quando nós temos mais de 340 mil mortos. Fabiano, fale das ferramentas que o marketing político tem quando a gente está diante deste cenário, deste panorama político, de mais perguntas do que respostas. Quais são as ferramentas que o marketing político traz para que a gente consiga dirimir melhor as dúvidas? Bom, as ferramentas, falando um pouquinho de pesquisa, aproveitando, eu vou me aprofundar um pouquinho nesse tema. Nós, quando vamos fazer qualquer ação política, né, a gente trabalha com pesquisa, e aí a gente tem 2 tipos básicos, né, que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa eu mensuro a quantidade, seja ela de intenção de voto de determinado candidato, em intenção, em rejeição ou aprovação de determinado governo, né? A pesquisa qualitativa é mais para a gente entrar na alma da sociedade, né? Então, para saber exatamente a percepção do público de Santa Catarina sobre o impacto da pandemia na economia dos pescados, que lá é muito forte. Então, até a metodologia é diferente, é uma ferramenta que utiliza mais psicologia, sociologia. Agora, Mauro, tem também as pesquisas setoriais. E aqui nós estamos falando com 2 dirigentes das principais fundações do Brasil, que uma é a Fundação Astrogildo Pereira, que é ligada ao Partido Cidadania, e a outra é a Fundação Ulisses Guimarães, que é ligada ao MDB, que é o maior partido do Brasil. Então, eu acredito que eles poderiam dar a sua contribuição em relação às pesquisas que as fundações vêm desenvolvendo, porque elas nos baseiam, como eu falei, nessa questão setorial, saneamento básico, educação, saúde, mobilidade urbana, esse tipo de coisa, quais as ações que os governantes deveriam tomar e que aí são faróis para a gente que trabalha com a comunicação política. Banha, você fala bem brevemente sobre esse questionamento do Fabiano, depois o Cláudio, e a gente encerra esse tópico para ir para o intervalo, bem brevemente. Com certeza, e através da Fundação Ulisses Guimarães, a gente recebe quase que 50 prefeitos por semana na Fundação, só no estado de São Paulo, e, logicamente, a nível nacional, a gente recebe os prefeitos de todo o país. Então, como bem disse o Fabiano, a gente direciona as cidades até 100 mil habitantes, as cidades que têm problema, cidades litorâneas, cidades agrícolas, cidades que têm um viés de porto, outras de turismo, mas tudo isso precisa amealhar dados, conhecimentos, falar com pessoas especialistas, e dentro desse molde, muitas pessoas são eleitas. Às vezes, o principal, o cidadão que se elegeu, agora recentemente, muitos prefeitos se elegeram, foram buscar o voto, mas têm dificuldades imensas
porque acho que mais difícil de se eleger é escolher os seus pares para governar junto com você. E aí começam as dificuldades, o problema financeiro, de caixa, o imposto e a arrecadação que não bate com as despesas, as cidades paradas, e aí começa que maneira que eu vou viabilizar e aonde eu vou atacar. Por enquanto, nós estamos fortalecendo os pilares da emergência, os pilares fundamentais, que é saúde, educação e ação social. Cláudio, e as pesquisas em andamento aí sendo feitas pelo Partido Cidadania, que você é dirigente nacional? A Fundação Astrodildo Pereira, desde o ano passado, está fazendo uma série de lives com os nossos candidatos para debater com especialistas temas que interessam a cidade diretamente. Educação, saúde, saneamento, mobilidade, essas coisas. E nós fizemos um trabalho enorme e estamos fazendo ainda no meio da pandemia. E todo o nosso foco é ajudar os nossos prefeitos para ter acesso o mais rapidamente possível aos insumos capazes de fazer frente a essa pandemia que está matando milhares de pessoas. E nós vamos sair piores do que entramos. Nós vamos sair piores do que... Pessoal, meio-dia 19, você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais. Vamos para o intervalo, um minutinho, a gente volta rapidinho, até já. Digital, a SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149, localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco no telefone 11-3854-1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. A ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: o Instituto de Pesquisas Ético e Preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. A transformação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido. Meio-dia 21, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O nosso próximo assunto é o seguinte: após Cássio Nunes Marques liberar e Gilmar Mendes derrubar a sua liminar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, definiu que o plenário julgará amanhã sobre a permissão ou não de celebrações religiosas presenciais, como missas e cultos, em meio à pandemia de Covid-19 no país. E essa decisão ocorre após o pedido do Partido Cidadania para barrar a decisão de Nunes Marques. A sigla diz que a decisão foge à razoabilidade e que é inconstitucional, uma vez que cria privilégio abstrato e a questão não está ligada à religião, mas sim à saúde pública. Cláudio Vitorino, a gente está no seguinte pé aqui, é um pedido do Partido Cidadania, né, que defende que a Associação Nacional de Juristas Evangélicos não tinha legitimidade para entrar no Supremo com aquela PDF que foi analisada pelo ministro Nunes Marques e que gerou a liminar. É isso? É isso. O STF já tinha definido essa questão quando atribuiu aos governadores e aos prefeitos a responsabilidade para a contenção da pandemia via distanciamento social. Ora, no momento em que nós estamos tendo um pico, não só de contágio, mas de mortes, é absolutamente irrazoável você imaginar que, indo para a igreja, você vai evitar a transmissão da pandemia. Então, essa questão do STF é uma questão já tinha, enfim. O
presidente é contra qualquer tipo de distanciamento desde o começo da pandemia. Ele não queria o uso de máscara, tanto é que ele não usa. Ele faz aglomeração o tempo inteiro, contra todas as normas da OMS, contra todas as normas do próprio Ministério da Saúde. O próprio ministro da Saúde anda de máscara o tempo inteiro. Pode prestar atenção. Então, você imaginar que uma associação de juristas evangélicos... Eu fico imaginando quando tiver uma associação de juristas, por exemplo, de Umbanda, querendo que a gente faça um negócio no terreiro para todo mundo, que isso não tem o menor cabimento. Vai ser cancelada essa diretriz de minha marca. Vai ser o ministro do Bolsonaro, ele vai ser derrotado pelos 10 outros ministros do STF. É isso que vai acontecer amanhã. Agora, o fato das igrejas estarem fechadas, isso não interfere no direito de crença de cada um? Ou interfere? As pessoas estão... Não se trata de direito de crença. Nós estamos no meio de uma pandemia em que as pessoas estão morrendo. Não é direito de crença. E outra coisa, é estranho, porque em Mateus, você vê lá em Mateus capítulo 4, que a casa, o local da oração é a sua casa. Você não precisa ir para lugar nenhum, porque Deus está com você. A oração é uma conversa que você tem com Deus. E essa conversa você pode fazer em qualquer lugar, não necessariamente numa igreja. O problema é que quando os crentes deixam de ir para as igrejas evangélicas, os pastores deixam de receber dinheiro dos crentes. Não é uma questão religiosa, é uma questão econômica. Quem vai pagar os bispos dessas igrejas? Sim. Banha, seu entendimento como dirigente de partido político sobre toda essa situação aí que ocorreu no final de semana e a liberação da abertura das igrejas e tudo mais, a partir desse pedido do Partido Cidadania, que defende que a Ana Júri não tinha legitimidade para entrar no Supremo com aquela ação, com aquela arguição, né, que gerou a liminar. Isso. Olha, o que eu vejo aqui, principalmente Santos, é a terra da liberdade, da caridade. E a gente tem visto não só os templos religiosos, seja evangélicos, católicos, os centros kardecistas, umbandistas. Aqui, o agente do primeira hora, do terceiro setor, da ação social, são as igrejas. O poder público não faz a lição de casa, o Estado também não o faz, e o governo federal brinca de fazer. E o nosso povo tem fome, nosso povo tem sede de justiça, nosso povo tem vontade. E os voluntários, eles se organizam. As sopas, os sopões, as redes de recepção de cestas básicas são doadas pela comunidade, saem da igreja. Os bons pratos que são administrados hoje por igrejas, pela Cúria Diocesana e pela Igreja Evangélica. São 4 bons pratos aqui em Santos. Então, é uma realidade distinta. Agora, quando a gente fala em distanciamento, protocolos e aglomerações, como é que eu posso cobrar da igreja, eu, governo, se eu não faço? A Ecovias, hoje, o pedágio, que dispõe de 600 mil veículos, e eles querem fazer barreira sanitária na porta das cidades. Opa! Como é que o prefeito de São Paulo dá um feriado prolongado e livra das suas mãos? Todos deixem para a Baixada Santista. Nós temos capacidade de atender 400, 500, 1 milhão de habitantes. Chega a bater aqui 3 milhões de habitantes na Baixada, na região litorânea. Então, o governo, ele não ele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O maior antro hoje de Covid está sendo o transporte coletivo. Não há fiscalização, não há rigidez. O transporte coletivo faz o que quer desde o primeiro dia de Covid, já são 365 dias, eles se socorrem de folha subsidiada, eles fazem o que querem, o transporte com os barões do transporte coletivo. Agora, eu não posso jogar esse peso todo para a igreja.
se faz distanciamento no supermercado. O que eu estou vendo aqui, se alguém chora e tem fome, ele não bate na prefeitura, nem no CRAS, muito menos no governo do estado. Ele bate no braço que chega na casa dele. O braço que chega na casa dele são as igrejas. 12h28, antes aqui do nosso próximo tema, uma mensagem da prefeitura, uma mensagem do governo do estado de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Olha, minha gente, chegou a hora de cuidar da segurança de quem está cuidando da nossa. O governo de São Paulo começou a vacinar os policiais civis, militares e também os federais. Essa vacinação começou no dia 5 de abril agora, vai até o dia 14, para 185 mil profissionais em atividade. São os civis, os militares e os federais. Se você, então, está neste grupo, você é policial e se enquadra aí neste grupo, acesse a página vacineja.sp.gov.br, faça lá o seu pré-cadastro. É importante esse pré-cadastro, porque na hora da vacinação ali no posto de saúde, o procedimento vai ser muito mais rápido. Ok? Então, a vacinação começou dia 5 de abril e vai até o dia 14 para 185 mil profissionais em atividade, policiais civis, militares e federais. Use máscara, governo do estado de São Paulo, estado de respeito. 12h29, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora o Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Daniel Matos, muito boa tarde para você. Como é que estão as coisas? Boa tarde, Mauro. Tudo bem no meio da pandemia e você? Aqui estamos nos escondendo do tal bichinho invisível, né? A gente tem que usar máscara e álcool gel e manter o distanciamento social. Esse é o tripé da ordem do dia. Vamos lá ao assunto de hoje aqui para você tratar com a gente. O Supremo Tribunal Federal vai pautar uma decisão sobre processos que envolvem patentes e mais de 31 mil patentes de invenção podem ser anuladas. Isso pode ameaçar a retomada da economia, é isso? Não, na verdade, assim, o que está sendo colocado em pauta? O prazo, né? Porque o que acontece? Por lei, tanto para a invenção ou para o modelo de utilidade, você tem prazos distintos de vigência. Você pode chegar a ter um prazo de proteção de até 20 anos, por exemplo. O que acontece? O INPI, que é o órgão competente pela concessão da propriedade, em algumas situações, ele chega a levar, na média, 9 anos, 9 anos e meio. Em outros casos, ele excede os 10 anos. O que acontece? Entende-se, né, que o direito ele passa a ser devido a partir do momento da concessão definitiva, porque no mercado o INPI ele tem esse atraso em razão do volume de pedidos que tem, então ele atrasa de 9 anos e 9 meses na média. O que acontece? Boa parte dos proprietários, dos detentores da patente, eles acabam ou por não exercer esse direito durante esse período, por receio, por passar a exercer e eventualmente esse direito ser cassado enquanto ele tramita administrativamente no INPI, enquanto outros, com receio de não conseguir exercer esse direito em até 7 ou 20 anos, né, eles acabam exercendo de forma antecipada no risco. Então, o que o STF vai julgar aí? Se o prazo ele vai se iniciar quando da concessão definitiva, ou se isso é no exato momento que você deposita. Lembrando que no momento que você deposita, você não tem a garantia, você só tem o depósito, vai correr todo o processo administrativo para reconhecer ou não o direito do proprietário da patente, e futuramente ele vai ter essa concessão definitiva com a proteção. Tá? Então, assim, essa decisão ela é importante, ela impacta assim, a economia, porque a patente ela é fundamental na proteção dos direitos e no avanço tecnológico. Por quê? Se você vai desenvolver algum produto novo, você tem que ter alguma proteção de que aquilo é seu e que você vai ter como comercializar aquilo no mercado e exercer o direito, proibir ou não. Então, por essa razão, essa decisão ela é importantíssima para a continuidade no avanço tecnológico no Brasil.
E fazendo um resumo aqui, então, quando o inventor ele deposita, quando ele protocola aquele pedido, é isso que está em jogo, é a data do protocolo do pedido que vai dar para ele o direito de 20 anos de exclusividade sobre aquela invenção. Aí o processo demora em torno de 10, ou seja, metade do período já foi, ele só vai ter mais 10, então, para poder usufruir daquela exclusividade. Não tem muito sentido. Então, passaria a valer a partir da concessão mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que quando você tiver a concessão, a publicação oficial que aquilo é seu e que está protegido e chancelado pelo NPI, tudo bem, dali em diante você teria 7, 10, 20 anos, independentemente do prazo que seja, mas aquele reconhecimento oficial dali para frente te dá a segurança de você exercer para frente. Como você tem esse atraso, então, o que acontece? Boa parte do mercado, eles acabam por passar a exercer esse direito antes, só que ele está descoberto, ele não tem proteção. A proteção vem com a chancela oficial do NPI. Né? Então, o que está em discussão, sim, é o prazo, e o prazo é relevante, porque, como eu te mencionei, em alguns setores em particular, quando vai ter a chancela, em tese, o prazo já expirou. E, às vezes, o inventor pode ou não ter exercido o direito. Pode ter exercido descoberto, né, com o receio de ser cassado, ou pode ter aguardado e não ter tido nem a possibilidade de exercer um direito que era dele. E o que está em jogo, então, é uma demora na retomada da economia. Isso tudo pode afetar? Pode. Principalmente o desenvolvimento de novas tecnologias. Porque vamos imaginar um inventor. Qual é o desejo dele, a proteção que ele necessita para desenvolver algo novo que vai melhorar a economia de uma forma geral e o Brasil continuar avançando? A proteção. Então, o que está em discussão é quando que essa proteção começa a valer? Será que é só no final ou no protocolo, desde o momento, né, do registro? Então, esse é o problema. E quais são os tipos de patentes existentes? Bom, existem assim 2 de forma geral, que são 3 na verdade, mas vou falar os 2 principais, que é o modelo de utilidade e a invenção. A invenção consiste em algo novo que não existia e que a pessoa desenvolveu. Aquilo foi inventado, foi criado do zero. Então, isso é invenção. O modelo de utilidade, o que ele é, na verdade? Você pega uma coisa já existente, né? Aprimora. E você aprimora algo já existente. Isso, você faz o aprimoramento e você tem o direito decorrente daquele aprimoramento. Então, assim, existe uma distinção. Invenção é algo novo, modelo de utilidade é um aprimoramento que você gera um aperfeiçoamento X para determinado produto Y e que aquilo vai beneficiar os consumidores e o mercado de uma forma geral. Muito bem, está esclarecido, Daniel Matos, os assuntos relacionados aqui com essa polêmica lá no Supremo Tribunal Federal, que é a questão das patentes. Votação deve ser amanhã? Iniciar amanhã? Eu acho que se inicia amanhã, só que vai ainda algum período, porque algum ministro pode pedir vista de novo, né? Então, isso pode ter um atraso. Mas, se tudo for favorável, e se felizmente tiver essa decisão reconhecendo que é na data da concessão definitiva, isso vai sim impactar o mercado positivamente, porque vai modificar a data, né, de uma certa forma, do direito de proteção do inventor. Então, o inventor ele teria mais estímulo para continuar no processo de desenvolvimento do mercado e, de uma forma geral, toda a sociedade e a economia, a gente se beneficia disso de uma certa forma. Muito bem, esclarecido, Daniel Matos. Obrigado pela participação. Daniel Matos, que é economista, perito judicial e advogado. Até a próxima. Agradeço. Até. Boa tarde, colegas. Até. Boa tarde. Um abraço, Daniel. 12h37. Seguimos aqui com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E o nosso próximo tema, com a intensificação da pandemia e os consequentes aumentos do desemprego e da população carente, prefeituras de todo o país têm se esforçado para ampliar os auxílios sociais, como a distribuição de cestas básicas, marmitas e refeições. No entanto, ao mesmo tempo, começam a surgir reclamações e mesmo denúncias de que muitos produtos não chegam ao seu destino
ou mesmo de que a qualidade dos alimentos doados está abaixo do aceitável. Banha, o que está acontecendo? Dá um panorama para a gente sobre isso. Muito triste. Aqui o que nós temos visto, eu vou falar precisamente do estado de São Paulo e cidade de Santos como um todo, e região, a gente tem visto o poder público nadar de braçada com relação ao dinheiro do povo. Porque dinheiro de imposto, dinheiro público, nada mais é que o imposto pago pelo povo. E a gente vê que nessas horas nós estamos recebendo aqui denúncias de a merenda escolar, por exemplo, as escolas estão paradas mais de um ano. Estes alunos, alguns que têm registro no Bolsa Família e outros que já estão em vulnerabilidade social porque os seus pais não trabalham, comércio fechado, têm que receber essa alimentação, porque muitas das vezes a alimentação é só na escola. Pasmem, nós temos 50 mil alunos, nós só distribuímos em um ano 70 mil cestas básicas. Será que a criança só come uma vez por mês? E agora chega ao nosso conhecimento que as cestas básicas estão vencidas com bicho, com caruncho no feijão, bicho no arroz, ou seja, há um desrespeito flagrante, essa questão de comprar da maneira que quer, que bem entende, não há transparência. O ano passado, nós fizemos uma lei para que preste conta de todo o dinheiro gasto com o Covid. E o dinheiro do Covid, até muitos prefeitos desconhecem, não só para os insumos hospitalares, para o atendimento, construção, aquisição de leitos, mas também para a educação e para a ação social. O ensino remoto em Santos é uma vergonha. A gente só atende 1/3 da população, do corpo docente e discente. Ele é um autodidata, porque também não teve curso, não teve treinamento. Para você ver as dificuldades que a gente está passando, nós escoamos 34% do PIB brasileiro. Aqui é passagem de servidão do governo do Estado e do governo federal. E o que deixa aqui, Mauro? Não deixa nada, não deixa emprego, a cidade está fechada, está passando por miséria. As feiras que foram disciplinadas para trabalhar com feiras livres, hoje elas estão praticamente fechadas. Elas estão trabalhando meio pau, ou seja, não trabalham. E como é que você faz isso? Onde você se socorre? Aí é o que eu falo quando eu falei da primeira vez da importância do terceiro setor, das igrejas. As pessoas têm batido nas igrejas, então é através da misericórdia, da comoção popular, é que um vai ajudando o outro, você vai se auxiliando aqui na cidade. O poder público tem o dever, tem o mistério de prestar conta, de dar transparência nos gastos, e aí agora começa a dar o colapso na parte de atendimento hospitalar, seja na área particular ou seja na área pública, porque não se fez a lição de casa. Estão discutindo quem vai comprar a vacina. As vacinas faz um lockdown, as vacinas chegam de conta-gota, não se mapeia a cidade porque não tem os insumos e equipamentos, ou seja, onde foi esse dinheiro? Só Santos gastou 600 milhões de reais com o Covid. Nós temos o maior número de mortes por cada 100 mil habitantes, ou seja, só perdemos para o Rio de Janeiro. Osasco e Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes, gastou menos e morreu menos gente. Então, você vê, cada um faz o que quer. Como disse bem o nosso irmão lá de Brasília, tinha que ter um grande líder, chefiar todo esse atendimento, acomodar todas essas prefeituras e governos e, numa voz uníssona, dar medidas para o Brasil todo, independente das suas peculiaridades, do interesse de cada município. A gente tem que ter uma diretriz, mas um nega, outro gasta o que não tem, outro não presta conta. Eu tenho certeza, como disse o nosso companheiro de Brasília, nós vamos sair bem pior do que nós começamos. E olha, tivemos mensalão, tivemos petrolão, tivemos tudo que foi de corrupção, mas o Covidão vai ser a maior desgraça da nação, vai ser o maior círculo vicioso de corrupção instaurado no país. Não vai dar para pesquisar, não tem gente suficiente para saber os desvios de dinheiro que aconteceram. Já foi R$1 trilhão do governo federal
espalhado por estados e municípios, só que ninguém prestou conta de 1 centavo. 12h43, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E o nosso próximo assunto é Tony Mastaler. 6 personalidades tidas como pré-candidatos à presidência em 2022 divulgaram no último dia 31 de março agora, foi aniversário do golpe de 1964, que deu início ao regime militar, uma carta em defesa da democracia. E essa carta foi assinada por Ciro Gomes, Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, o banqueiro João Amoedo, governador de São Paulo João Dória, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e o apresentador de TV Luciano Huck. Essa carta é vista menos como um manifesto do que como uma tentativa de unir forças de centro, já que muitas pesquisas apontam para uma polarização entre Lula e Bolsonaro, mas não indicam a força que podem ter o antilulismo e o antibolsonarismo. Vamos falar de pesquisa de novo, Tony. Que vai haver uma polarização entre Lula e Bolsonaro, é provável que isso ocorra, mas o que precisa ser medido é o tamanho da rejeição aos dois, né? É verdade, você precisa ter um trabalho de pesquisa aí mais interessante, mais profissional, porque se você faz uma pesquisa onde na nascente dela você mostra uma tendência, mas não mostra a rejeição, o resultado já está comprometido. Volto a dizer, com pesquisa tem que estar com profissionais, senão você acaba tendo uma informação deformada e atrapalhada. Queria dar 2 destaques aqui. Queria dividir com os ouvintes uma coisa que nós falamos ainda fora do ar, quando o Banha, e ele tenho certeza que me permite repetir aos ouvintes, colocou uma coisa muito interessante, que no meio dessa crise toda, a gente tem que estar sempre lembrando a população da máscara, que é importantíssima, do álcool em gel e do distanciamento, mas não podemos ter distanciamento da verdade. Achei ótima essa. Ótima. Por quê? Olha o que está acontecendo. Você junta figuras que têm um perfil de centro, acho interessante toda e qualquer manifestação e apoio a todas. Mas é lógico que o jogo em 2022 já começou, né? Todos esses caras estão tomando atitudes, mas estão pensando na questão política, e é correto que seja assim, né? Então você tem um jogo hoje complicado, porque você apertou as possibilidades legais de se fazer campanha no sentido de informar a população. Então, acabam acontecendo coisas assim, tudo acaba sendo politizado e feito porque já está no jogo para 2022. Então, é interessante que as pessoas digam a que vieram, sim. Será que elas vieram para isso que elas estão dizendo? Já é uma questão. Será que sim? Será que não? Será que como isso? Ou seja, a bola já está rolando, o jogo já está rolando. É necessário tomar cuidado com a questão da informação, então eu volto nessa frase que o Banha citou, muito bem, porque você pode botar uma pesquisa e pegar aí qualquer um para fazer essa pesquisa e fazer com que ela dê a entender X questão, quando, na verdade, se for uma pesquisa profissional bem feita, então, mais que tudo, nós vamos ter um embate fortíssimo com as fake news, um embate fortíssimo com estratégias de colocar pesos em pessoas que não têm determinado peso. Ou seja, o jogo está muito aberto, os exércitos estão já em plena luta e, infelizmente, isso agora é uma questão real, é uma questão completamente real do que está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que pegar, vivenciar isso, observar isso, mas estar sempre atento. Quem tem decisão, quem precisa ter decisão, precisa estar bem assessorado, com informações corretas e claras para que ele possa criar as estratégias dele. E o resto, o marketing vai fazer. Fabiano Caldeira, o resto o marketing vai fazer, como destacou aqui a frase final do Tony. O que o marketing político pode trazer para a eleição de 22, daquilo que aconteceu em 18? A gente está falando aqui sobre a medição do antilulismo ou do antipetismo
e do antibolsonarismo. Então, o que trazer daquela experiência de 18, em que foram para o segundo turno os rejeitados, Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro muitos votaram no Bolsonaro pelo antipetismo e muitos votaram no Haddad pelo ele não. Então, eram dois rejeitados ali e a gente precisa trazer alguma coisa daquele resultado para a próxima eleição. Como é que o marketing vai trabalhar isso? Fabiano, seu microfone fechado. Desculpa. Ô, Mauro, Ulisses Guimarães já dizia que pesquisa é como nuvem no céu, né? Cada hora está de um jeito. Cada eleição tem nós chamamos de frame, né? Cada eleição tem o seu frame emocional, né? Então, eu não consigo fazer uma concatenação lógica emocional de 2018 para 2022. O que eu acredito e defendo, né? Nós temos aqui, inclusive, o Cláudio, que é das grandes lideranças aí da chamada política do centro aí. Me parece eu vou até deixar para você arrancar dele aí, Mauro, os bastidores da campanha do Luciano Huck aí também, mas me parece que o grande desafio da sociedade e o marketing ajudando nisso, obviamente, é acabar com essa polarização extrema-direita e extrema-esquerda. O Brasil é maior do que Corinthians e Palmeiras, do que Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né? Nós precisamos olhar a política com uma visão muito mais orgânica. E o marketing, por incrível que pareça, o marketing que é tão criticado, ele é uma grande ferramenta para disseminar esse conhecimento, né? Então, eu acredito que as narrativas estão postas. Nós temos aí a extrema-direita, nós temos a extrema-esquerda, na figura do Lula, agora com o advento aí da sentença do STF, mas é necessário ainda uma narrativa de centro, que ainda não está consolidada, ainda não está amalgamada na sociedade. E isso aí é muito mais por culpa até das articulações políticas, né, da falta de visão de alguns dirigentes políticos do que do próprio marketing, porque o marketing embala um produto, né? Mas aí eu passo a palavra para falar um pouquinho mais sobre os companheiros. E antes disso, até para esclarecer, já que você usou um termo técnico interessante, que é o frame, para poder falar sobre a nuvem no céu, que mudou, pronto, já é outro cenário. O frame é uma medida de imagem e 1 segundo de imagem tem 30 frames, não é isso? Então, você precisa de um frame maior até para poder entender. Exato. Isso não vai acontecer, evidentemente. Você precisa de um frame maior para poder entender o que está acontecendo naquela nuvem, né? É verdade. Mas vamos lá, você passou a bola para o Tony, é isso? Para o Cláudio, porque pro Cláudio. O Cláudio pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do centro aí, né? Tá, e bem rapidinho, Cláudio, porque eu tenho aqui 8 minutos, e eu preciso fazer as perguntas da nossa audiência para vocês também. Bem rapidinho. Vai lá, Cláudio. Tá bom. O grande problema nosso é que os governos do PT, Lula e Dilma, o seu desfecho, através do impeachment de Dilma, foi o colapso do sistema político partidário. Então, tivemos em 2018 uma eleição disruptiva. Não foram com os quadros políticos profissionais que nós conhecíamos, mas pegou-se os extremos. O não lulismo, de um lado, como você falou, e ele não, de outro. Então, a sociedade polarizou-se nesses dois. E essa polarização ainda não acabou. Tanto não acabou que, quando você vai para a pesquisa, tanto Bolsonaro quanto Lula têm aproximadamente 30% de público que aceitam as suas propostas. E só 40% para o restante. Então, nós estamos num momento extremamente difícil. A articulação do centro democrático não é fácil, por conta das características do nosso sistema político partidário, dos interesses em jogo. Não é fácil. Isso é um movimento em construção, mas eu acredito que nós vamos encontrar um bom termo. A nossa desgraça é maior porque não faz muito sentido você discutir saídas políticas no meio de um processo pandêmico que está matando quase 3 mil pessoas por dia.
Cláudio, eu vou aproveitar, já que você falou desse movimento de construção do Centro Democrático, vou partir aqui para as perguntas da nossa audiência e começo com você. A Júlia Guacelli, nossa audiência no Facebook, eu vou te pedir bastante brevidade, porque tem perguntas para todos e o nosso tempo é curto. Ela pergunta o que há de real nas notícias sobre um namoro entre o apresentador de TV, Luciano Huck, e o Partido Cidadania. Existe, desde 2018 que a gente queria que ele fosse candidato. Nós estamos trabalhando, a candidatura Huck não é uma coisa nova para a gente. A gente queria que ele fosse candidato em 2018 e ele quase ia. Ele só não foi porque a família não estava unida nesse projeto. Por isso que ele não foi candidato em 2018. Sim. Mas isso é uma construção que nós temos há muito tempo trabalhando. Mas não é somente o único candidato. A gente precisa abrir esse leque para garantir que todos participem e a gente possa chegar a uma comunhão comum, a um ajuste comum, a uma articulação. Banha, bem rapidinho também, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi participa todos os dias com a gente. Obrigado, seu Jaime. Ele pergunta por que até hoje não houve a construção da ponte ou do túnel submarino ligando Santos ao Guarujá. Isso é polêmico, hein? Bem brevemente, Banha. Olha, nós estamos esperando aí desde Prestes Maia, tem mais de 50 anos, estamos esperando essa ligação Ilha-Continente, Santos-Guarujá. Uma hora era por túnel, fizeram até inauguração de maquete aqui. É verdade. O PSDB veio aqui na Ponta da Praia, ia fazer uma ponte que ligava Santos-Guarujá, que tinha 100 metros de altura. E inaugurou isso aí, a maquete foi inaugurada. Ou seja, até agora não veio ponte nem túnel, e essa discussão não sai do papel, não há esse interesse político e a cidade perde, porque nós somos cidades conurbadas e o Porto, nós tínhamos oportunidades, esse que é o maior porto da América Latina, de estar ligado à margem direita e à margem esquerda e, logicamente, suprir as dificuldades dos exportadores, importadores e receber muito mais cargas nesse que é o maior porto da América Latina. Agora a pergunta da Carla Jureidini, nossa audiência no Facebook. Obrigado, Carla. Fabiana, ela quer saber o seguinte: qual seria a explicação do marketing político para o Lula ainda ser viável eleitoralmente, mesmo com condenações e denúncias contra ele? Carla, vamos lá. Simples e direto. É uma palavrinha chamada posicionamento. O Lula ainda é o número 1 no coração de 1/3 da população brasileira para determinado aspecto emocional. Ou seja, o Lula ainda é o pai dos pobres. Tá? Eu estou sendo bem direto, reto, e se for o caso a gente conversa em outro momento um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que o Lula ainda é reconhecido como o grande líder que defende a população mais carente do país. Simples assim. Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, Tony, ela quer saber, independentemente da legalidade ou não da ação, o pagamento de influencers para defender práticas que são questionadas por profissionais da saúde pode trazer resultados positivos em termos de marketing? Seguramente sim. Claro e direto, como o meu amigo agora que foi, seguramente sim. E você vai ver isso cada vez mais constantemente. É uma tendência clara de crescimento, já é uma realidade de mercado e não vai ter jeito. Tanto é que a disputa para ter maiores influencers vai ser cada vez maior. Banha, novamente, pergunta agora aqui da Valéria Cristina, nossa audiência no Facebook. Ela diz assim: em sua campanha à prefeitura, você afirmava que Santos precisava de uma gestão humanizada. O que isso significa exatamente? Pergunta a Valéria Cristina. Ouvir mais a população, estar voltada, sentar à mesa. É a política que nós aprendemos, de colocar todos à mesa, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e não polarizar discussões e depois governar por decreto. Nós não gostamos de decreto. Bem na época da ditadura, nós não engolimos. Nós somos o MDB, o partido que o pai da Constituição, nós viemos de Ulisses Guimarães. Então, nós queremos... A arte da política é conversar, podemos divergir, mas temos que convergir para o interesse público. E somente sentado à mesa. A gente tem que ouvir mais. A humanização é tratar as pessoas com dignidade, com direito à vida. E isso está bem distante. Hoje virou um balcão de negócios. Não só as prefeituras, o Estado, a União. Nós temos que voltar
olhar para trás os nossos ícones estadistas, como Mário Covas, como Roberto Freire, como Ulisses Guimarães, como tantos outros que nos deram lição de como fazer e estar neste momento que nós estamos no teu programa falando abertamente do Estado Democrático de Direito. Então, a democracia, ela parte por ouvir, por discutir, por discernir e não ser governado por um STF hoje que ele não faz justiça, ele quer governar, ele tem que julgar, né? Banha, 5 segundos para a sua despedida para eu partir para os demais. O tempo está esgotando aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado ao Cláudio, ao Tony, a todos que nos assistem no Gente que Fala. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse grande programa maravilhoso, que é o canhão, não só do Estado de São Paulo, como do Brasil. E nós temos a oportunidade de, democraticamente, estar falando, dando opinião, sugestão, logicamente, dentro desse programa aí que é líder da audiência. Um forte abraço. Muito obrigado. Cláudio Vitorino, 5 segundos para a sua despedida. Agradecer a participação, o convite e sucesso para vocês, que é um programa muito interessante, democrático e aberto à cidadania. Muito obrigado. Fabiano Caldeira, 5 segundos. Um abraço, Mauro, Tony, Banha e Cláudio. Eu queria saber só depois se o Banha vai ser candidato mesmo a deputado e depois a gente explorar mais o Cláudio aí sobre os bastidores de Brasília. Fica uma dica aí, viu, Mauro? Um forte abraço. Banha, sim ou não? Vai ser candidato? Sim. Sim. Então, depois a gente segue mais com essa questão. E a despedida agora aqui do Tony Mastaler. Rapidamente, muito obrigado a todos os colegas. Aprendi pra caramba, sabia disso. E vou deixar minha despedida dizendo o seguinte: estão apostando nas polaridades? Cuidado, as comunicações ainda não entraram em campo. O brasileiro gosta desse equilíbrio. Quem viver, verá. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui esta edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente o Cláudio Vitorino de Aguiar, dirigente nacional do Cidadania, o presidente do MDB em Santos, ou de Santos, o Antônio Carlos Banha Joaquim, Tony Mastaler, ator e publicitário, e o publicitário Fabiano Caldeira. Na mesa de som com a gente hoje, na nossa sonoplastia, o Neildo Neres. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, Pedro Schiavon na pauta e redação, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, 1h em ponto. Tchau.